Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Professor Raikson para um vídeo da série Desenho de Perspectiva, videoaula DPP 0005. O assunto abordado nessa videoaula é oval de 4 centros, especificamente furos. Qual é o objetivo? Traçar na face frontal, superior e lateral esquerda um furo em cada uma dessas faces, utilizando a técnica da oval de 4 centros. Eu tenho aqui, para facilitar a execução, já um cubo isométrico, ok? Traçado respeitando a norma para definição dessa figura, que é fazer a traçagem utilizando os eixos isométricos. E os eixos de base, eles têm uma inclinação de 30 graus, ok? Bom, o primeiro passo para a execução de furos, no caso, os furos são centralizados em cada face, é definirmos o centro de cada um desses furos. Então, a primeira coisa a ser feita é fazer a localização, ou seja, a centragem dos furos. Eu vou conectar uma linha auxiliar que liga ponto médio ao ponto médio de cada uma das arestas. Eu vou fazer o mesmo procedimento. E a interseção dessas duas linhas auxiliares define exatamente o centro que eu preciso. Eu já tenho a dimensão previamente marcada, ok? Bom, o objetivo é fazer um furo. Esse furo terá o diâmetro de 40. Então, a partir do centro, eu vou marcar sobre essa linha auxiliar 20 para cada lado. Então, eu vou marcar 20 para um lado, 20 para o outro. 20 para baixo, 20 para cima. E a partir daí, então, eu vou traçar o meu quadrado auxiliar. Porque uma oval de 4 centros, ela é traçada dentro de um quadrado que representa o diâmetro do círculo isométrico que deve ser traçado. Isto porque o círculo em questão, o furo que vai ser representado, ele tangencia o quadrado internamente, ou seja, ele está inscrito no quadrado. Então eu traço um quadrado auxiliar, da forma como eu acabei de fazer. Agora, definido o quadrado, o primeiro passo, traça-se a maior diagonal desse quadrado. Essa traçagem, visualmente, ela é muito fácil de ser executada porque as diagonais têm dimensões bem distintas. Então não tem dificuldade para identificar qual é a maior diagonal. Eu tenho alguns visitantes aqui, são pequenos insetos atraídos pela luz e pelo calor. É bom que eles aprendem um pouco. Bom, a diagonal, a maior diagonal, ela define de cada um dos lados o maior ângulo. Maior ângulo de quê? Desse quadrilátero, desse polígono de 4 lados. Esse polígono ele tem 2 ângulos aos pares, que são os 2 maiores, e 2 ângulos, que são os 2 ângulos menores. É de vital importância identificarmos
quais são os ângulos maiores, porque nós estamos traçando uma oval de 4 centros. E identificados os ângulos maiores, os seus vértices já são 2 dos centros que eu preciso identificar. Ou seja, eu tomo um dos vértices do ângulo maior, de um dos ângulos maiores, para traçar o arco maior correspondente que fica do outro lado da minha diagonal. Repito a operação, tomando como referência o vértice de um dos ângulos maiores para traçar igualmente o arco maior que fica do lado oposto à diagonal. Muito bem. Feito isto, eu preciso então definir quais são os outros 2 centros. Para isso, eu vou tomar como referência os mesmos vértices que foram utilizados para traçar os arcos opostos e conectar o vértice ao início do arco que ele mesmo traçou. O vértice ao início do arco que ele serviu de referência para traçar. Ok? Por que isso? É justamente nessa interseção do vértice ao início e do vértice ao final do arco com a diagonal que eu tenho os outros 2 centros. E com essa identificação desses centros, eu posiciono a ponta seca exatamente nesse centro, coloco a abertura do arco de meu interesse, no caso aqui é o arco menor, vou flexionar aqui um pouquinho, fica mais fácil. Então, com esse centro identificado exatamente na interseção, eu vou fazer a traçagem do arco menor, por essa técnica. Aqui eu não estou usando instrumentos de precisão para fazer a marcação dos centros. O meu objetivo aqui é demonstrar a técnica. É claro que todos esses pontos devem ser rigorosamente marcados com um escalímetro, ok? Então eu tomo igualmente o outro centro, cuja localização é a interseção com a diagonal, e pronto, está traçada o meu furo nessa face. Pois bem, vamos prosseguir porque o procedimento é exatamente o mesmo para as demais faces. Primeiro passo, traçar a maior diagonal. Está traçada a maior diagonal. Agora eu vou definir o contorno externo do meu quadrilátero. Para novamente traçar um círculo pela técnica da oval de 4 centros que vai tangenciar esse quadrilátero internamente. Pronto. Então, tracei o quadrilátero e tracei a maior diagonal. Próxima etapa, identificar os ângulos maiores, porque os seus vértices vão servir de referência, ou seja, de centro, para traçar o arco que fica do lado oposto à diagonal. Então, eu tenho a diagonal. Eu tenho esse vértice de um ângulo maior que serve para traçar o arco oposto. Esse vértice
vai servir igualmente para traçar o arco oposto, que fica do lado oposto da diagonal. Muito bem. Aqui não tem segredo, a não ser, é claro, a necessidade de destampar a caneta. Então, centro, no vértice, traço o arco do lado oposto. Centro no vértice do arco maior, para a traçagem do arco igualmente oposto. Próxima etapa, eu vou conectar o centro dos arcos que serviram de referência para a traçagem, respectivamente com o início e com o final do arco, que foi traçado com esse vértice. Novamente, a interseção da diagonal com as linhas que saem do vértice até final e início de arco é que definem os outros dois centros da minha oval de 4 centros. Essa técnica é interessante, ela é simples de ser executada, só precisa de um cuidado, né, na hora de fazer a marcação dos pontos. Repito, eu não utilizei aqui instrumentos de precisão porque o meu objetivo aqui é demonstrar a técnica. Essa marcação tem que ser feita com muito cuidado para vocês conseguirem uma boa interseção e continuidade, ok? Para finalizar, eu tomo novamente esse ponto que foi obtido através da interseção para fazer a traçagem do último arco de circunferência. Por que chama oval de 4 centros? Essa é uma representação aproximada do que seria uma elipse, utilizando arcos, mas deslocando-se os centros. Então chama-se oval de 4 centros. E agora vocês já estão craques na execução dessa técnica. Eu vou finalizar, vou traçar o furo superior, traçando a diagonal, a maior diagonal, traçando o quadrilátero que vai servir de limite para o círculo isométrico. Pronto, acabei de traçar. Defino os ângulos maiores, eles são opostos e cada um fica de um dos lados da diagonal. Abertura do compasso, ponta seca em um dos vértices para traçar o arco oposto à diagonal. Novamente, ponta seca no ângulo maior para traçar o arco oposto à diagonal. Agora, para finalizar, eu vou novamente conectar o vértice do ângulo ao início de arco e o vértice do ângulo ao final do arco, que é oposto e que ele serviu de referência para a traçagem. A interseção com a maior diagonal define os últimos dois pontos. Abertura, ponta seca na interseção
abertura até o arco, para dar continuidade agora e fazer a traçagem do arco menor. Igualmente, ponta seca na interseção para fazer a traçagem do último arco menor. Pois bem, pessoal, eu acabei de traçar 4 ovais, ou seja, 4 círculos isométricos nas faces desse cubo, usando a mesma técnica em todas as faces, frontal, superior e lateral esquerda, ok? Esse cubo ele é a referência para a traçagem de todos os arredondamentos e círculos que vocês encontrarão como desafio na hora de execução desse tipo de peça, ok? Bom, eu vou prosseguir para o próximo vídeo, lembrando que essa abordagem faz parte de um projeto educacional cujo nome é Formato A0 e nós estamos na videoaula DPP 0005. Significa que se alguma coisa não fez sentido, você ouviu e não fez sentido, para você nesse vídeo é porque ela foi abordada nos vídeos anteriores. Se for esse o caso, retorne então, sugiro que retorne, é imprescindível até que retorne aos vídeos anteriores e pegue a sequência desde o seu início, porque esse projeto ele tem uma arquitetura, ele tem um ideal para ser alcançado, ok? Bom, você acha que esse conteúdo, em sua forma de apresentação, pode ser útil a alguém? Em caso afirmativo, registre o seu ok, aquela curtida positiva, e aproveite para fazer a sua inscrição da seguinte maneira. Clique em inscrever-se e logo em seguida, clique na engrenagem. Na próxima tela, marque a opção enviar para mim todas as notificações deste canal e clique em salvar. Assim você não perderá nenhuma novidade e ainda poderá solicitar vídeos de seu interesse. As solicitações, claro, serão atendidas prioritariamente sob demanda, em razão do maior número de pedidos. Foi ótimo merecer a atenção de vocês. Compartilhe esse projeto para apoiá-lo com seus contatos, amigos e registre o seu comentário. Ele é muito importante para o trabalho de renovação e melhorias. Falou o professor Raikson. Eu espero vocês no próximo vídeo. Muito, muito obrigado.